Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. Está no ar mais um programa Opinião Agora. Essa edição é gravada por conta do feriado de Corpus Christi, por isso não teremos a leitura das manchetes dos jornais da cidade. Hoje eu recebo nos nossos estúdios o vereador Gilmar Rota. Ele que já esteve outras vezes aqui conosco, já está aqui nos nossos estúdios, mas no próximo bloco eu começo a conversar com ele para saber sobre a legislatura, sobre os projetos e sobre as dúvidas, esclarecer as dúvidas da população. Mas é depois do intervalo, a gente já volta, não sai daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Você não pode perder! Dia 8 de junho tem Arraiá Facu Anhanguera. É dia 8 de junho, sábado, a partir das 3 da tarde. Animação Forró Trio Canela. Área de alimentação completa. Patrocínio Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. caipiracicabano.com.br. Cevada Pura. Estacionamento Bora Bora. Turma do Sapo. E Faculdade Anhanguera. Apoio TV Opinião Piracicaba. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Olá, já estamos de volta com o programa Opinião Agora, aqui pela rede Opinião de TV. Nessa quinta-feira, 30 de maio de 2013, eu recebo nos nossos estúdios o vereador Gilmar Rota. Gilmar, eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter encontrado um espaço na sua agenda lotada de vereador para vir aqui e falar com a gente. Muito obrigada, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Mariana, bom dia ao pessoal que está nos assistindo. O prazer é meu, sempre estar aqui com você para poder estar falando um pouco do nosso trabalho na Câmara, falando um pouco do que está acontecendo na cidade e que vai acontecer ainda mais nessa cidade. Tratando-se de vereador, a população sempre tem alguma coisa para questionar e sempre tem alguma coisa para comentar, né? Tem sim. A população, ela sempre procura o vereador, certo? O vereador, ele é vamos dizer assim, o escape da população. Quando ela se sente que ela está sendo prejudicada, quando ela se sente que não está sendo atendida de acordo, que tem algum problema que ela não consegue resolver ela pessoalmente, ir dentro do órgão público e resolver, ela corre na Câmara de Vereadores. Ela corre lá por quê? Porque lá a porta está sempre aberta. Sempre o gabinete dos 23 vereadores estão abertos. Sempre tem o assessor ali, sempre o vereador está ali. Então nós estamos lá sempre para atender a população e procurar ajudar a população da melhor forma. Levar o problema dela para dentro da prefeitura e procurar resolver o problema que está acontecendo. E o senhor foi o 10º mais votado aqui de Piracicaba, está no primeiro mandato, teve 2.550 votos, é bastante, né? Exatamente, eu estou no meu primeiro mandato, sou o 10º vereador mais votado, certo? De todos os candidatos, 480, eu sou o 10º mais votado.
Primeiro mandato, 2.550 votos. Então tem que responder a essas pessoas que colocaram o senhor no cargo. Tem que responder aos eleitores e a toda a população piracicabana, que eu sempre comento dentro da Câmara lá, e no gabinete meu. Para mim, quando eu tomei posse no dia 1º de janeiro desse ano, eu deixei de ser vereador de 2.550 eleitores. Hoje eu sou vereador de toda a população piracicabana. Eu estou lá de portas abertas para atender qualquer um que me procure. Não quero saber se votou em mim, se não votou em mim, não estou preocupado com isso. Qualquer pessoa que me procurar na Câmara será bem atendido e vou fazer o possível para resolver o problema. Até porque, quem sabe, numa reeleição não passa de 2.500 A reeleição é consequência de um trabalho que eu faço nesses 4 anos. Não penso em reeleição agora, não penso em ser candidato a deputado também, que as eleições para deputado federal, estadual é o ano que vem. Não sou candidato, certo? E a reeleição daqui 4 anos vai ser decidida assim de como eu vou estar na cidade. Se eu realmente conseguir fazer um trabalho bem feito, que eu conseguir ajudar a resolver o problema da população. Se eu e meu grupo que me apoia falar, não, Gilmar, você foi bem nesse mandato, você ajudou muito, você resolveu vários problemas, você ajudou Piracicaba a crescer, tiver essa avaliação, nós vamos estar saindo candidato à reeleição. Porque não adianta, se eu chegar lá daqui a 4 anos, que está longe, você fazer uma pesquisa pequena, uma análise e ver que você não fez nada em 4 anos, não adianta você sair. Você vai sair para quê? Para a urna mostrar para você que você não foi o que imaginava que iria ser? Então o importante é fazer um ótimo trabalho, lutar para a população, procurar resolver os problemas e daqui 4 anos fazer uma análise. Mas isso está longe ainda, temos que trabalhar bastante ainda até chegar lá. Verdade. Então eu queria começar agora a nossa conversa, um dos nossos assuntos, falando do vereador, o ex-vereador Pira, que na verdade há 2 anos, mas para ser mais precisa, no dia 28 de maio de 2011, o vereador Walter Ferreira da Silva, mais conhecido como Pira, veio a falecer. E ele teve uma importância na sua vida, no seu mandato, e eu queria que você comentasse a respeito disso, a importância do Pira para você. Eu conheci o Pira, o ex-vereador Pira, em ano de 2000, quando eu estava na Secretaria de Saúde, certo? Trabalhando lá com o Dr. João Pauli, e o Pira não era nada, ele era apenas um cidadão que tinha preocupação com a saúde da população e ele ia lá pedir para ajudar a resolver o problema da população. E a gente ajudava uma coisa, resolvia encaminhar uma a outra e começamos a trabalhar junto com ele, né? E daí em 2005 ele se elegeu vereador e eu acabei sendo convidado por ele para assessorá-lo na Câmara de Vereadores em 2005. Saí da prefeitura em 2004, né? Em dezembro de 2004, em janeiro de 2005 fui para a Câmara de Vereadores, né? Voltei para a Câmara de Vereadores, bem dizendo, porque eu entrei na Câmara em 1986, certo? Eu sempre trabalhei como assessor na Câmara de Vereadores, certo? E daí eu voltei para a Câmara em 2005 com o vereador Pira. E com o Pira aprendi muita coisa, certo? A parte de ser humano, a parte de querer ajudar as pessoas, de dar atenção à população, de saber como a população carente vive, de procurar estar ajudando. E trabalhei com ele 2 mandatos praticamente, né? Até que ele chegou por uma fatalidade a falecer, certo? E com o falecimento dele, nem passava pela minha cabeça de ser candidato a vereador. Nunca passou pela minha cabeça. Em todos esses anos, mais de 28 anos que eu estou na Câmara, nunca passou na minha cabeça ser candidato a vereador. E daí começou um grupo de amigos do próprio vereador Pira, a família do vereador Pira, amigos meus, grupo de amigos meus, começou, Gilmar, você que viveu com o Pira todo esse tempo, ajudou o Pira, trabalhou, está na hora de você sair candidato a vereador. Dar seguimento. E dar seguimento na proposta dele, que você sabe qual era a proposta dele. E eu falava que não era candidato, não ia sair, não era nem filiado a partido, a nada, né? Nunca passou pela cabeça. No fim, a pressão foi tanta, a cobrança para que eu saísse candidato a vereador foi tanta, que eu acabei aceitando. Me filiei ao PMDB, certo? E daí eu
conversei com esse grupo de pessoas que me pressionou, a família dele, os amigos deles, que se tornaram meus amigos também, né? Meus amigos. Deixei claro, falei, ó, vou sair candidato a vereador. Não sei se eu vou ganhar ou perder. Só que se eu ganhar, vou deixar claro duas coisas. Primeiro, a assessoria que o vereador Pira tinha, ela volta comigo na Câmara. Porque é um grupo competente, capaz e trabalhou junto. E sabe o jeito que o Pira trabalhava e gostava do jeito que ele queria as coisas. Então a assessoria do Pira volta comigo. E o segundo, se eu entrar como vereador, eu vou dar continuidade ao trabalho que ele fazia. Não vou mudar nada. Vai ser do jeito que ele conduzia a Câmara, do jeito que ele seguia, eu vou continuar o trabalho dele. Se foi um bom trabalho, por que não continuar? Exatamente. E graças a Deus, graças a esse grupo enorme de pessoas aí, acabei sendo eleito pela primeira vez que saí candidato, que já é difícil você sair a primeira vez candidato e ser eleito, certo? A vereadora Madalena tentou várias vezes e agora que ela conseguiu ser eleita, e vários outros vereadores. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Pelo número de votos também, né? Foi, não só claro ganhar, que foi. mas... Porque, assim, eu sempre coordenei campanha durante a minha, quando eu era assessor, né? Então eu coordenava campanha de vereador, de prefeito, de deputado. Então quem está coordenando tem uma visão geral do que está acontecendo. O candidato não tem visão nenhuma. O candidato, ele sai para fazer campanha, ele tem uma agenda, fala, ó, eu vou tal hora em tal lugar, tal hora em tal lugar, tal hora em tal lugar. Então ele segue uma agenda, tá? Mas ele não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dele, como que está a população reagindo com a candidatura dele. Eu não tinha essa visão, Mariana. Não tinha essa visão. Eu ficava desesperado. Porque eu sou acostumado a todos esses anos a ter uma visão da política como um todo. A saber como está o candidato 1, como está o candidato 2, como está a candidatura do meu candidato. Eu tinha essa visão. E eu saindo candidato, eu não tinha visão nenhuma. Eu tinha uma agenda para ser cumprida e eu não sabia o que estava acontecendo. Você viu do outro lado. Me vi do outro lado. Então eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ia acontecer na campanha. Eu andava para a rua, eu não via placa minha com meu nome. Já quem me ajudava falava, nossa, Gilmar, tem um monte de placa em tal bairro. Eu pegava o carro, ia no bairro para ver se tinha placa minha mesmo, que eu não via. Entendeu? Então, e quando saiu, quando abriu, no domingo da eleição, lembro até hoje, fechou as urnas às 5 horas da tarde, o pessoal meu, cada um foi para um lado, cada um já estava programado o que ia ser feito, pegar a filipeta das urnas, tal. Eu fui para minha casa. Tomei um banho, entrei no meu quarto, fechei a porta e deitei na cama, que eu estava também a cabeça estourando, com dor de cabeça. E assim, bom, vai iniciar a abertura das urnas por volta das 7 horas da noite, que era o programado pela Justiça Eleitoral. De repente começou a tocar o telefone, e não tinha ninguém em casa para atender, que estava todo mundo para um lado. Eu fui atender o telefone, meio sonolento, falei, alô, Gilmar, você está sendo o primeiro, a rádio está anunciando que você está em primeiro lugar. Eu falei, como eu estou em primeiro lugar? Não são nem 7 horas, era o quê? 6 e pouquinho da tarde? Certo? Não, já eu abri as urnas e tal, daí eu fui liguei o rádio, daí começou, eu e Ari Pedroso, certo? Disputando o primeiro lugar, né? E foi, daí acabei ficando em 10º com 2.550 votos, totalmente surpreso mesmo, que até hoje eu procuro agradecer esses votos que a população me deu, essa confiança que esses eleitores me deu, votando em mim, confiando no meu trabalho, confiando que eu vou dar continuidade do trabalho do Pira. Então foi por isso que eu saí candidato a vereador, tá? Para dar continuidade a um trabalho que o ex-vereador Pira, infelizmente faleceu, programou dentro do seu mandato, que é um trabalho excelente, muito bem feito. Porque, Mariana, se o vereador Pira não falecesse, ele saísse para a reeleição, eu tinha trabalhado para ele, ele sendo eleito, reeleito, eu hoje era assessor do vereador Pira. Não tinha saído candidato a vereador, não tinha mesmo. Muitas pessoas me cobram, mas você está falando para falar, não, estou falando aqui para a população que está me assistindo, e fala onde que for. Se o vereador Pira não falecesse, eu não era candidato a vereador, eu ia apoiá-lo, ia trabalhar para a reeleição dele, e se ele ganhasse, se ele quisesse, eu continuava como assessor dele. Entendi. E agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar de educação.
O senhor pediu mais atenção aos conselhos de escola na decisão da distribuição das vagas integrais nas creches, que é um problema não só em Piracicaba, em muitas cidades, na verdade no país todo. Teve um requerimento para isso? Isso, Mariana. O que acontece? Existe um decreto 11.899 que ele dá atribuições do conselho de escola. O que é o conselho de escola? É formado por pais de alunos, professores, educadores. Então forma um grupo de 10, 12 pessoas e eles discutem a escola. Eles discutem a vida escolar do aluno, de todos os alunos, não individualmente. Não é aquela reunião que a escola faz com os pais dos alunos, seu filho está bem ou seu filho está ruim. Esse conselho de escola, formado por professores, pais de alunos, diretores, educadores, ele discute a escola como um todo. Discute desde reforma na escola, pintura na escola, situação acadêmica do aluno, certo? E tudo. O que está acontecendo? Nós temos um problema seríssimo hoje de vaga escolar, meio período ou período integral. Esse é o problema hoje. Então, o que acontece? Quando chega a questão do conselho de escola decidir, se reunir e decidir a vaga do período integral ou meio período vai para o aluno X, Y ou Z, isso não passa, em alguns casos, pelo conselho da escola. Entendeu? Não passa pelo conselho de escola. Então, acaba tirando um pouco do poder do conselho de escola, que foi dado por esse decreto, que é o 11.899. O decreto deu esse poder para o conselho de escola. Em algumas escolas, isso não está sendo cumprido. Então, acaba tendo... Qual é o problema que está tendo? Tem mães, que também volto a falar, não são todas as mães, mas tem mães que não trabalham, acaba pedindo uma vaga para o seu filho em período integral. Ela tem o direito, tudo bem, tem o direito, desde que tenha a vaga sobrando. Mas que prejudica quem realmente precisa e trabalha, não tem com quem deixar. Acaba faltando a vaga para quem trabalha e não tem com quem deixar a criança. Então, quem trabalha acaba arrumando meio período. E outro meio período, como ela vai fazer com o filho dela? Não tem, vai pagar uma escolinha particular. A escolinha particular é cara hoje, dá para você pagar. Vai pedir para um parente ficar? Parente, todo mundo trabalha. Exatamente. Não tem com quem se deixar. Então acaba o quê? A mãe que tem um emprego hoje, por causa desse problema, acaba perdendo o emprego, deixando o emprego para cuidar do filho. Ou trabalhando só num período. Exatamente, e diminuindo a renda. E daí o que acontece? E, infelizmente, algumas mães, certo, conseguem a vaga do período integral e acaba não trabalhando o dia inteiro. E a criança fica na escola. Então o que eu quero? Eu quero que o decreto 11.899 seja respeitado. Seja respeitado. Todo mundo tem direito a ter a criança, o aluno na escola? Todo mundo tem direito. Todo mundo tem o direito a optar por período integral ou meio período? Todo mundo tem o direito. Mas isso desde que tenha vagas sobrando no município. E hoje, infelizmente, nós não temos. É uma proposta da prefeitura, do prefeito Gabriel, construir novas creches, novas escolas. Existe essa proposta. Em período integral, existe. Só que é gradativamente que isso acontece. A curto, médio e longo prazo. Certo? Porque hoje você tem uma demanda de 200 crianças, um exemplo, para período integral, só que passou 3, 4 meses, criança que nasceu, está vindo. Está vindo. Tem mais criança nascendo. Então você não consegue nunca acabar com essa demanda. Então você tem que organizar. Então acho que o grupo de pessoas mais justo para estar decidindo isso é o conselho de escola. Por quê? Porque ele vai ver, tem tantos pedidos para período integral. Então o que esse conselho de escola faz? Ele vai fazer uma visita social para cada família. Vai verificar a renda, vai verificar quem trabalha, quem não trabalha, se tem alguém da família que pode olhar a criança ou não tem. E verifica tudo isso dentro desse grupo de pessoas. Certo? E aí verifica, realmente essa família aqui não tem condições. Então vai ficar com o período integral. Essa aqui, ela tem uma outra parente, uma menina de 16 anos, 17 anos, que só estuda de manhã, então dá para ela cuidar da tarde da criança. Então isso que eu estou querendo, que esse decreto seja cumprido. Certo? Seja cumprido e ele decida, esse conselho de escola decida quem vai ter o período integral, quem vai ter o meio período. Não simplesmente resumido em termos, entre aspas, uma canetada
de um diretor de escola. Que essas visitas sejam levadas a sério, Exatamente. tanto por parte do conselho como dos pais, das mães, para entenderem também, exatamente. O conselho foi criado para isso e para outras atividades. Então, tem que dar, já está no decreto que ele tem esse poder, que é dever dele, só que infelizmente algumas escolas de nossa cidade não estão cumprindo o decreto 11.899. E isso tem que ser cumprido. Okay. E falando de crianças ainda, o berçário de Ártemis, que foi uma conquista, na verdade era uma luta do vereador Pira. Isso, exatamente. E como a gente estava conversando há pouco, você deu seguimento. Exato. É uma luta desde 2009 e agora conseguiu. Serão 63 vagas, mais ou menos, pelo que eu estava lendo. Tudo começou no ano de 2009. O vereador Pira foi chamado no bairro através da Célia Turi, né, que é uma moradora antiga do bairro, uma líder comunitária, que reuniu com a direção da escola de Olinda Elias Senedese, e uma reivindicação das mães. Nós precisamos aumentar o berçário de criança de 0 a 2 anos, porque há uma demanda muito grande, de 0 a 2 anos e de 3 a 5 anos. E em 2009, o vereador Pira, na época eu assessorava ele, foi feito um trabalho no bairro, nessa escola, com as mães dessa criança. E na esquina dessa escola de Olinda Senedese existia aquele antigo clubinho. Não sei se lembra, a população em casa lembra que era uma... a gente está vendo as fotos, aí? Exatamente. Onde está esse galho seco, é aí que vai ser construído. Tá? É aí que vai ser construído. Aí antigamente era um clubinho, é uma casinha de madeira que tinha antigamente, né? Que hoje não existe mais. Essas casinhas foram construídas na época do professor Humberto de Campos, quando foi prefeito, que usava para criança também, como creche, né? Então, em 2009, nós levamos o então secretário de Educação na época, que é o professor Gabriel Feato, hoje prefeito, levamos lá, ele viu, ele concordou com as mães. Falou, nós vamos fazer um estudo para que isso aconteça, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Aí nós estamos vendo as plantas, tá vendo? São 5 salas, tá? Da creche de 0 a 2 anos, e esse prédio, o interessante ele vai atender criança de 0 a 2 anos, são 63 novas vagas para essa criança, período parcial e integral, vai ter um professor e mais 2 estagiários disponíveis para cada 7 crianças. Um professor, 2 estagiários para 7 crianças. E vai ter dentro dessa planta aí, vai ter as 5 salas, berçário, lactário, rouparia, refeitório, certo? Então vai atender 63 crianças de 0 a 2 anos. Só que olha que interessante, na escola de Olinda Senedese, as crianças de 0 a 2 anos que ficavam em 2 salas lá, vão ser transferidas agora para esse prédio novo. Essas 2 salas vão ser adaptadas e vai abrir vaga para criança de 3 a 5 anos que não tem Artemis, que tem uma demanda muito grande e não tem. Então beneficia dos dois Resolveu lados, 2 problemas. Resolveu 2 problemas. Então o prefeito Gabriel, hoje, em janeiro desse ano, né, eu fiz uma reunião com ele, oficializei ele pedindo que ele revesse novamente essa construção desse berçário, dessa creche berçário, né? E lembrei ele da reunião que ele teve lá em 2009, que ele prometeu que ele ia trabalhar. E graças a Deus ele foi muito solidário e ele determinou que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação, com a nova secretária hoje, fosse ao local e fizesse o estudo. E foi feito o estudo, a planta já foi aprovada, já abriu a licitação, a empresa que ganhou é a Progercom e inicia a construção no mês agora de junho. Já em junho já inicia a construção e essa obra vai ser finalizada no final desse ano, deve de 2013, ser entregue em dezembro, e já em janeiro de 2014 as novas turmas, o novo período escolar já inicia suas aulas no prédio novo. Já para o ano letivo de 2014. Então, certo. Então, ali para a população de Artemis, é um ganho muito grande. É um bairro afastado de Piracicaba, mas é um bairro que tem uma demanda muito grande na área de educação infantil. E o prefeito, atendendo um pedido do ex-vereador Pira, em 2009, e comigo agora, reforçando ele, cobrando ele atendeu e o ano que vem, 2014, né, a população de Artemis vai ter uma escola, um berçário novinho para colocar seus filhos. Que beleza, que bom. Continuando na parte de educação,
O senhor teve uma participação, teve uma caravana que foi para Brasília na última semana a respeito do Instituto Formar, que desenvolve um trabalho com adolescentes em situações de vulnerabilidade através de ações socioeducativas. Qual o seu envolvimento com o Instituto Formar? Mariana, o que aconteceu? O Instituto Formar, que é a antiga Guarda Mirim, até então eles eram credenciados, tanto municipal, estadual e federal, como uma entidade de assistência social, que eles trabalham com criança. Eles dão educação para criança, eles trabalham com criança. Houve uma mudança no Código Civil Brasileiro que coloca o quê? Que antes todas as entidades eram ligadas à assistência social, todas as entidades. Instituto Formar, Educando pelo Esporte, tudo que se tratava de qualquer atividade era ligado com o serviço social. Com a mudança do Código Civil Brasileiro, o que aconteceu? Mais ou menos assim a lei fala. Quem cuida realmente faz trabalho assistencial, esse fica vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem faz um trabalho voltado para a área de saúde, vai ser vinculado na Secretaria de Saúde. Quem faz um trabalho voltado para a parte de indústria, vai ser ligado à Secretaria Municipal de Indústria, Trabalho e Renda. Então, o governo ele dividiu as entidades de acordo com a sua característica de trabalho, certo? Para ser lotado dentro de um desse setor, ou assistência social, ou na parte de educação, ou na parte de saúde, ou na parte de indústria. Então, ele dividiu. O que aconteceu? Todas as entidades, ONGs do país, tiveram que pegar o estatuto da entidade e ver, nós éramos assistência social, só que nós fazemos esse trabalho, nós trabalhamos com isso, com apoio à pessoa carente, damos alimentação, então vocês vão para a parte de assistência social. O outro fala, no caso aqui em Piracicaba, do projeto Ilumina, eles eram assistência social, só que eles trabalham com saúde, eles cuidam de câncer, tá? Então eles tiveram que ser locados para a parte de saúde. Então isso dividiu um pouco. O Instituto Formar, que era totalmente assistente social, o governo federal colocou que não, que eles não podem ser mais assistente social. Eles vão ter que se enquadrar em outra categoria. Mas qual categoria? Vocês têm, as crianças, seus alunos, eles trabalham, então talvez vocês se enquadrem na parte de trabalho. Não, mas nós tiramos essas crianças da rua. Nós fazemos um trabalho socioeconômico dessas crianças. Para você entrar hoje no Instituto Formar, na antiga Guarda Mirim, você passa por uma triagem socioeconômica. São pessoas carentes que vão para dentro do Instituto Formar. Então ficou nesse impasse. Com essa situação do Instituto Formar e outras entidades também, que não conseguiram, não aceitam se enquadrar em outra categoria, porque o estatuto fala que ela trabalha um trabalho social, o que aconteceu? Eles não conseguiram renovar a certificação dentro da categoria de assistência social. Isso não conseguiram renovar, nem a nível estadual e nem a nível federal. Com isso, as verbas que eles recebem, tanto estadual, federal, foram bloqueadas. Porque eles estão sem classificação de categoria. Eles estão sem classificação, então eles não podem receber verba, nem estadual, nem federal. Com isso, que eles sempre receberam essas verbas, eles caíram num problema financeiro muito sério. Foi daí que a diretoria, a presidência do Instituto Formar me procurou pedindo um apoio, porque eles precisavam ir para Brasília, estavam com um evento a nível nacional em Brasília, que eles iam estar pressionando o Ministério, para que o Ministério resolvesse esse problema, certo? E como eu tenho conhecimento com eles, a Paula, que é quem esteve em Brasília, né, minha assessora, ela trabalhou um período no Instituto Formar. Eu sou amigo pessoal do deputado federal Arnaldo Jardim, tá? Ele é meu amigo pessoal. Liguei para o deputado Arnaldo e falei, deputado, tem um caso assim, dia 22 passado, que foi a ocorrência, vai ter um evento em Brasília, tá? No Ministério aí, e o Instituto Formar de Piracicaba está indo para esse evento, e a minha assessora, a Paula, está indo. Ele falou assim, não, Gilmar, manda vir para cá que eu vou recepcioná-lo, eu estou sabendo do problema, e eu vou interferir também, vou dar apoio também. Então, qual foi o objetivo dessa ida para Brasília? Com o Instituto Formar, e lá reuniu várias outras instituições que estão com esse problema. É forçar o governo federal
para que ele reconheça, no caso de Piracicaba, que o Instituto Formar é assistência social. Não tem nada a ver com indústria, com o trabalho e renda. O encaminhamento do aluno para o primeiro emprego, para o trabalho, isso é consequência de um trabalho social que é feito dentro do Instituto. Porque a criança entra dentro do Instituto Formar através de uma avaliação de renda, socioeducativo e de renda. É pessoas que realmente não têm outra saída. Entendeu? Eles são lá, eles recebem educação, eles se alimentam lá dentro, eles têm aula lá dentro, têm especialização, são formados, quem quiser tem formação parte musical, entendeu? E vão ser encaixados em empresas da cidade por N convênios. Então, o meu gabinete apoiou totalmente essa iniciativa do Instituto Formar. A Paula, que trabalha comigo lá no meu gabinete, eu pedi que ela fosse até Brasília, que eu não podia ir, que eu estava com o problema da votação do PPA aqui em Piracicaba. Ela foi para Brasília, foi recebida pelo deputado federal Arnaldo Jardim, que deu todo o apoio. E, pelo que nós estamos sabendo, o governo federal está revendo essa política dessa mudança que eles estão fazendo, e provavelmente o Instituto Formar em Piracicaba vai voltar a ser credenciado, autenticado como uma instituição de assistência social. Com isso, automaticamente, toda a verba federal e estadual que foi bloqueada é liberada e é repassada para o Instituto Formar. Então, é um trabalho que nós fizemos de apoio ao Instituto Formar, porque é uma instituição, quem conhece lá, a antiga Guarda-Mirim, o Instituto Formar hoje, com uma nova denominação, é uma instituição muito séria, honesta, ela é bem administrada pela sua diretoria, certo? E tem um único objetivo, cuidar das crianças da nossa cidade, cuidar do adolescente, do jovem, ensinar o caminho do trabalho para ele, ensinar uma educação correta para ele. E tem lá N crianças lá dentro que poderiam estar na rua e hoje não estão lá dentro, estão trabalhando, estão com um futuro praticamente desenhado. Tomara que dê tudo certo, né? Com certeza. Depois do intervalo, eu vou continuar conversando com o vereador, mas nós vamos tratar de questões de mobilidade urbana aqui em Piracicaba. Mas logo depois do intervalo, fica aí que a gente já volta rapidinho. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Você não pode perder. Dia 8 de junho tem Arraiá Facu Anhanguera. É dia 8 de junho, sábado, a partir das 3 da tarde. Animação Forró Trio Canela. Área de alimentação completa. Patrocínio Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. caipiracicabano.com.br. Cevada Pura. Estacionamento Bora Bora. Turma do Sapo. E Faculdade Anhanguera. Apoio TV Opinião Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já
estamos de volta com o programa Opinião Agora e no programa de hoje, nessa quinta-feira, eu estou conversando com o vereador Gilmar Rota. Gilmar, no bloco anterior eu falei que nós iríamos conversar agora sobre mobilidade urbana em Piracicaba. Então vamos lá, sobre o recapeamento de asfalto no Santa Cecília, que você pediu e foi atendido. Foi atendido, Mariana. O secretário de Obras, o Arthur, o engenheiro Arthur. O bairro Santa Cecília, ele está com muitas ruas esburacadas, com valetas para o chão, que se fizesse simplesmente a operação tapa-buraco, para tapar aquele buraco, ia ficar um lençol inteiro costurado, porque são vários buracos que tinha lá. Então, conversando com o Arthur, o secretário de Obras, ele esteve no local, ele viu e ele autorizou que fizesse o recapeamento. Foi feito o recapeamento, tá, em algumas ruas, tem outras ruas que também já estão programadas para ser feito o recapeamento. E aproveitando esse gancho, Mariana, nós sabemos que Piracicaba, hoje o asfalto de Piracicaba está com vários buracos. Todo mundo está vendo, a cidade inteira tem buracos, sim. Mas a Secretaria de Obras, ela está se mobilizando para fazer uma operação muito grande de recapeamento asfáltico, tá? Em avenidas e em ruas. Então, eles estão programando para fazer um trabalho de recapeamento na cidade inteira. É lógico, tampar os buracos realmente que tem que ser tampado, certo? Que não vai recapear, mas vai ser tampado o buraco. Então, eles estão com um projeto aí, já estão iniciando já isso daí, certo? Então, eu creio que logo, logo, Piracicaba não vai ter mais buraco na cidade. Tomara, estou crente nisso. E o senhor também pediu instalação de semáforo, sinalização adequada em alguns lugares, que falta em Piracicaba em alguns lugares também. Isso, A questão de como você colocou, Maria, da mobilidade urbana, né, abrange tudo. Piracicaba, hoje, ela está beirando aí quase 400 mil habitantes. É uma cidade que cresceu assim, rapidamente nos últimos 10 anos. Cresceu mesmo rapidamente nos últimos 10 anos. E ela não estava preparada para receber um fluxo grande de carro. Antigamente, quando eu tirei meu primeiro carro, Mariana, um Chevetinho 3 portas, né? Chevette hatch, eu tinha que ter o dinheiro do carro no bolso para ir comprar o carro à vista. Eu tinha que ter dinheiro para ir no despachante para fazer a transferência do carro no meu nome. E eu tinha que ter dinheiro para abastecer o carro, senão não andava. E eu comprei um Chevetinho hatch, certo? Hoje, o cidadão, o adolescente, completa 18 anos, vai para a escola, em 3 meses tira a carta, vai numa agência, tira um carro novo, 0 km, do jeito que ele quer, ele sai da agência com o carro 0 na mão, tanque de combustível cheio, parcelado em 60 vezes, uma parcelinha de 300, 400 reais, e a primeira prestação vai ser paga daqui a 60 dias. Sem dizer que de graça, de brinde, ele ganha a transferência do documento para o nome dele. Bem diferente. Bem diferente. Então, está muito fácil hoje para você ter um carro 0. Muito fácil. Certo? E com isso, a demanda de carro na cidade aumentou. Piracicaba hoje é uma cidade de um polo industrial muito grande, uma cidade que tem comércio muito forte. Certo? Então, é uma cidade, além de tudo, universitária. Nós temos aqui o Unimep, Faculdade de Anhanguera, a Exalc, a Faculdade de Odontologia e outras faculdades que tem aqui na nossa cidade, que traz bastante estudante. Então, a mobilidade dela acabou se congestionando. No caso do semáforo, especificamente, na Rua Benjamin, a Rua Benjamin hoje, da Dr. Paulo, sentido Avenida São Paulo, ela ficou uma via de acesso, de trânsito rápido, para acesso, para pegar a Avenida São Paulo para ir para Tietê. Então, ali está passando muitos caminhões de areia, caminhões acima de 3 eixos e veículos de pessoas que moram naquele bairro, porque ali liga bairro Paulista, Paulicéia, Jaraguá, e daí se segue a Benjamin reto, você vai sair lá para o lado da Vila Cristina, que tem um monte de bairro. Então, ela ficou uma via de ligação de bairros e de ligação de outro município. E ali tem escola perto, tem comércio ali, tem criança que atravessa a Benjamin e não consegue mais atravessar. Então, o que eu estou pedindo para a Secretaria de Trânsito é colocação de semáforo, colocação de faixa de pedestre, para facilitar a vida dos transeuntes. Porque, senão, Piracicaba vai estar facilitando a vida dos veículos.
Porque dos transeuntes, várias ruas da cidade, a população não consegue mais andar a pé. Não consegue mais andar a pé. Então, isso a Secretaria de Trânsito tem feito estudo. Estou pedindo para ela que ela reveja o trânsito da Benjamin e de outras vias da cidade, porque a população não consegue mais andar a pé. Até por conta de que em alguns lugares nem é possível a gente enxergar a calçada, né? Exatamente. Ou ela está quebrada, ou tem mato alto. Mato alto, quebrado, ou não tem nem calçada. Ou né? não tem nem calçada, aí acaba... Né? Indo para a rua, aí atrapalha o pedestre, o motorista. Só fazer um detalhe, Mariana, você hoje pega a saída de escola, eu pego meu filho no SESI, que ele estuda lá, e tem uma escola estadual próximo, mais ou menos o horário que eles saem junto. Os alunos da escola não andam na calçada, e ali tem calçada, eles andam na rua. Preferem, né? Eles andam na rua, não sei qual o motivo, mas você está com o carro aqui, você tem que prestar atenção no carro que está junto do outro lado, passando você, bicicleta, motoqueiro, e agora os alunos de escola andando na rua. Eles não andam na calçada, não sei o que está acontecendo. E falando nessa parte de carro, que a gente estava comentando do trânsito e dos motoristas, o senhor fez um projeto de lei do Valet. O que explica para a gente, na verdade, qual é o objetivo desse projeto de lei? O Valet Parking, né, que é a questão de controle de estacionamento, o que é? Já existem nas grandes capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas e vários outros. Em Piracicaba, eu pude perceber que do ano passado para cá, algumas empresas de Valet Parking, que são estacionamento pagos, né, eles estão sendo contratados por algum restaurante na cidade. Vários restaurantes na cidade. Então você chega no restaurante que você escolheu para almoçar, para tomar um chopinho, você para o carro no meio-fio, vem um motorista da empresa Valet, pega seu carro e estaciona em qualquer lugar. E você entra para dentro do restaurante. A hora que você for embora, você entrega o cartãozinho seu com o número do chapeuzinho que coloca no carro, aquele cone, né, que coloca em cima do carro lá com o imã, né, não sei direito como chama aquilo. O manobrista vai pegar seu carro, que ele deixou, só ele que sabe, e traz para você. Daí seu carro chega, se ninguém roubou, e se não chegar, arriscado. Daí você paga um valor de 10, 15 reais, aí está muito valores diferentes. Só que tem um problema sério aí. Nos restaurantes que tem esse sistema de valet aqui em Piracicaba, que eu pude perceber, geralmente tem outros restaurantes e bares, lanchonetes próximos. O que acontece? A empresa de valet acaba pegando todas as vagas de estacionamento dessa rua, colocando aqueles cones de demarcação. Então, se eu chego para ir num restaurante que não tem um sistema de valet, e ele está na frente com o restaurante que tem um sistema de valet, eu não vou conseguir estacionar. Porque a vaga pública que está ali do lado, na rua para você estacionar, está sendo ocupada pela empresa Valet, e ele está cobrando do motorista. Se eu parar na vaga, o rapaz do Valet vai lá, vai colocar aquele chapeuzinho no meu carro e vai me cobrar na saída. Então, muitos comerciantes têm reclamado que ele está perdendo freguesia, porque ele não está conseguindo mais, não está tendo mais condições de parar o carro em frente do restaurante dele. Está prejudicando outros comerciantes em vários lugares da cidade. Então, eu fiz um projeto de lei, certo? Falando, você quer ter o sistema de valet? Pode ter, não há problema nenhum. Só que a empresa de valet, ou o comércio que contratou, o restaurante que contratou a empresa de valet, ele vai ser obrigado a ter uma área de estacionamento particular. Uma área específica para estacionar os carros que foram no restaurante dele. Daí você cobra do motorista do carro, do freguês seu, o valor do estacionamento. Porque não é justo você cobrar vaga de estacionamento de um lugar que é público. De um lugar que é público. Ah, mas tem os flanelinha. Flanelinha é outra história. Não é valet. Flanelinha é valet, são, vamos dizer assim, pessoas que estão vivendo daquilo ali, e eles não cobram um valor fixo. Você dá ali R$1, R$2 para ele, tudo bem, se você quiser dar ou não, entendeu? É uma outra história, mas essa empresa de valet estão fazendo isso aí, e você não tem a garantia. Onde que ele parou o seu carro? Você não sabe. Se o carro seu for roubado ou não, ou bateu ou deixou de bater, quem é o responsável? Eles não têm nenhuma responsabilidade com isso. A única responsabilidade que ele tem é pegar o carro seu e manobrar. A hora que você for embora, ele pega a chave e vai buscar. E se o carro seu não está lá? E daí como fica? Parou na rua, você não sabe onde que parou? Não tem nenhuma segurança. Então, quer ter empresa válida, quer ter isso aí para
para cuidar do estacionamento para os seus clientes, a empresa Valet ou o próprio comércio vai ter que ter uma área particular dele para estacionar os carros, não mais em via pública. E a empresa de Valet, ela tem que ser constituída, tem que ser registrada na prefeitura, com funcionários registrados, capacitados, com carteira de habilitação, tem que apresentar onde que é a área de estacionamento, seguro no veículo. Você entregou a chave para o manobrista do Valet, ele vai te dar um documento para você que vai estar garantindo o seguro, se o carro bateu, se roubou, se pegou fogo, o que aconteceu. A empresa é responsável. E vou mais além, o comércio, o restaurante que está com esse serviço de Valet, ele é corresponsável. Ele também vai ter que ajudar a pagar essa despesa. Porque ele está ciente. Está ciente. Com isso, faz com que as vias públicas sejam para quem quiser estacionar. Agora, se tem um restaurante do lado da casa de um amigo meu, eu vou visitar esse amigo meu, vou ter que pagar a vaga de rua para o Valet, mas eu não vou no restaurante, eu vou visitar um amigo meu? Não está certo. Não. É isso que está acontecendo aqui em Piracicaba. Então, eu estou propondo esse projeto de lei, certo, que vai ser analisado pela Câmara agora, acho que semana que vem, certo, para corrigir isso daí. Não temos nada contra os restaurantes, nada contra o sistema de Valet. Nós apenas estamos dando direito, garantia, que já é direito do cidadão, o direito de ir e vir, estacionar onde ele quiser estacionar, sem ser cobrado. Agora, se ele quiser pagar, é um ato individual de cada cidadão. Daí é uma questão pessoal dele. Um outro projeto de lei bem interessante é o Programa de Apoio Psicológico às Mulheres que Sofreram Aborto Espontâneo. Fala um pouco desse projeto de lei para a gente. É um projeto muito bacana. Isso aí é importante. É importantíssimo isso aí, porque é assim. Hoje nós temos as mães gravidez na cidade, em todo lugar. E muitas gravidez acabam sendo interrompidas por aborto. E a gestante, ela está ansiosa para esperar um filho dela. E de repente, por algum motivo, ela acaba abortando. E como ela sai de um aborto, depois de 4 ou 5 meses de gestação, ela sai traumatizada. Ela está ali curtindo um filho que está crescendo na barriga dela, ela vai no médico, ela faz todos os ultrassons, ela passa pelo pediatra, por tudo, escuta o coraçãozinho da criança, ela vê no ultrassom o nenenzinho crescendo na barriga dela, de repente, por algum motivo, ela sofreu uma queda, alguma coisa, acontece o aborto. A criança não sobrevive, a mãe sai do hospital sem chão, sai acabada, sem chão. Ela chega na casa dela, vê o marido lá, vê as vizinhas lá, outro filho dela, se ela tiver, aquele comentário, puta, perdeu o nenê, mas o que aconteceu? Daí ela vai para o quartinho que ela construiu para o nenê que vai chegar, entendeu? Então, como fica o psicológico dessa mãe? É aí que eu quero chegar. Ela não tem um apoio psicológico, nem do poder público, e nem dos hospitais, nem dos convênios particulares, também não tem. Sabe, tem um dado, Mariana, que a taxa de aborto é de 3,7 abortos por 100 mil mulheres da faixa etária de 15 a 49. 3,7 abortos por 100 mulheres. É alta essa taxa de aborto. E essas mulheres vão ter qual apoio elas vão ter? Ela vai ter o apoio da vizinha, vai ter apoio da mãe dela, o marido muitas vezes ajuda. Mas de um profissional, não tem um profissional, certo? Então, isso que eu estou tentando colocar, que tanto o poder público, através do CRAS, através das assistências sociais, através do setor psicológico da prefeitura, né, juntamente com os planos de saúde conveniado, dê um apoio psicológico para essa mãe. Foi lá, teve o aborto, ela já vai ter a alta hospitalar, mas já sai com uma agenda que de tal a tal hora ela vai passar por uma psicóloga. Ela vai conversar com essa psicóloga. A psicóloga vai dar um apoio que ela está precisando, certo? Vai dar um apoio que ela está precisando. Que realmente, você, mãe, que está fazendo a gestação de um filho, e acontece até com 8 meses, acontece, acaba fim da gestação, fim da gestação, acaba o nenenzinho
nascendo e ir para óbito, ou muitas vezes já nasce morto, né? Então, como fica o psicológico dessa mãe? Como ela fica? Ela sai do hospital sem visão, sem nada, sentindo ainda que a criança está com ela. É aquela história, quando há um acidente e você perde algum membro seu, um braço, uma perna, um dedo, até por um período, você fica com a sensação que você está com aquele braço ainda, que você está com aquela perna ainda, que você está com aquele dedo ainda. Existe isso ainda, certo? Existe a sensação. Essa mãe, essa gestante sai do hospital sem o nenê, mas com a sensação que ela está grávida ainda. Ela chega na casa dela tomando todos os cuidados de uma gravidez. Ela vai ver o quarto que ela montou para o filho dela, o bercinho, a roupinha que ela comprou, entendeu? O chá do bebê que ela fez lá. Até cair a ficha. Até cair a ficha, isso vai meses. Quando cai, que muitas mães entram em depressão. Tem dados que o índice de depressão da mãe é altíssimo. Tem mãe que entra em depressão, não volta a trabalhar, entendeu? Larga tudo que ela faz, vive trancada no quarto. Então, é isso que eu estou querendo, tá? Que o Centro de Referência de Assistência Social, os psicólogos do poder público, dos planos privados de saúde, deem esse respaldo. Porque é muito importante isso para a mulher, para a gravidez. E para finalizar esse tema, Mariana, muitas mães que perderam o nenê não querem mais engravidar. Ficam com medo. Ficam com medo que aconteça de novo. Elas não querem mais engravidar. Então, é um projeto aí que... É um projeto que eu acho que vai dar uma boa discussão em plenário, até porque eu acho também. Nós temos médico dentro do vereador hoje, né, que vai querer discutir isso daí. Eu acho importantíssimo isso, temos que discutir isso daí, temos que aprimorar o projeto, por mais que o projeto seja de minha iniciativa, mas ele está aberto à discussão, ele está aberto a discutir com os planos de saúde, a discutir com os médicos, com o poder público, para melhorar esse projeto. Porque o único objetivo meu é o bem-estar da gestante, após ela ter sofrido um aborto. Após ter sofrido. Tem um caso que eu acompanhei, sofreu aborto, a mãe, nem ela e nem o pai da criança foi no enterro do nenenzinho, porque por mais que abortou, o feto está ali, ele tem a certidão de nascimento e tem a certidão de óbito feita, é obrigado por lei, entendeu? E esse feto é colocado no caixãozinho e tem que ser enterrado. O trauma é tão grande que nem o pai nem a mãe foram no velório dessa criança, desse feto, né, vamos dizer assim, né? Foi enterrado sem a presença do pai e da mãe. E hoje, até hoje, isso já faz anos, até hoje, nenhum dos dois foram até o local que está enterrado. Não foram ver. Então, tem que trabalhar o psicológico da mãe. Tem que trabalhar assim, porque ela é que vai mais sofrer com isso. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, por ter dedicado esse tempo, essa 1 hora do nosso programa, para falar sobre os projetos e sobre o seu primeiro mandato. Muito obrigada, Gilmar. Mariana, eu que agradeço toda a equipe da TV Opinião, tá? E eu estou à disposição, tá? Quando vocês quiserem que eu venha aqui conversar um pouco, debater algum tema, tá? Sendo do meu conhecimento, do que eu puder estar ajudando, estar falando, eu estou à disposição, venho aqui. E deixo o meu gabinete lá na Câmara de Vereadores aberto para me ligarem, para me procurarem lá pessoalmente, tá? Estou à disposição da população de Piracicaba, para quem quiser, para quem precisar de alguma coisa, estou lá à disposição, nós vamos junto procurar resolver, procurar encaminhar dentro do poder público. Obrigada, Gilmar. E se você que está em casa quiser ver as notícias desse programa e dos outros programas também que já foram para o ar, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com/Opinião Agora. O programa de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Bom feriado para você, até mais! Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp.
o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.